Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias dessa quinta-feira. E olha só, o presidente Lula tem prazo de até 2 semanas para sancionar o aumento de deputados. Membros do governo e parlamentares acreditam que ele pode não se manifestar a respeito e manter ônus com o Congresso ou vetar a proposta. O projeto de lei, que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531, foi aprovado pelo Congresso na semana passada. O presidente Lula tem prazo até o dia 16 para decidir se veta ou sanciona a proposta. Mas aliados dizem que essa possibilidade pode ser descartada e levantam 2 cenários: do presidente não se pronunciar a respeito da proposta e o Congresso promulga o texto, ou o veto presidencial à medida. Segundo auxiliares, Lula ainda não descartou vetar a proposta, o que poderia acontecer em meio à queda de braço com o Legislativo após a derrubada do decreto do IOF pelo Congresso. Um grupo de auxiliares do presidente que desaconselham o veto por causa do risco de acirramento ainda maior na tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso. E ressaltaram a impopularidade do projeto, que aumentou o número de deputados, e dizem que não tem motivos para o presidente se envolver com o tema. A pesquisa Datafolha, divulgada no mês passado, mostrou que 76% dos brasileiros são contra o aumento de deputados. O cenário mais provável neste momento é que Lula não sancione nem vete a proposta. Assim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, terá de promulgar o texto. E a deputada foragida da Justiça, Carla Zambelli, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a defesa dela no processo de cassação do mandato. No documento, ela alega ser vítima de perseguição política e diz que o hacker Walter Delgatti não tem credibilidade. A CCJ da Câmara recebeu a defesa de Carla Zambelli, em que alega estar sofrendo perseguição política. No documento, ela também contesta decisões judiciais, denuncia violações ao direito de defesa e pede o arquivamento do processo. O advogado da parlamentar alegou que ela não teve direito à defesa para salvar o mandato e afirmou que Zambelli não teve acesso ao conteúdo digital utilizado como prova para a condenação. A defesa da deputada também solicitou à Comissão de Constituição e Justiça uma acareação, procedimento que esclarece pontos controversos referentes aos depoimentos entre ela e Delgatti. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado e a perda do mandato pelo Supremo Tribunal Federal, acusada de ser a mandante da tentativa de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, com a ajuda do hacker, que está preso e foi o delator no caso. Ela está foragida na Itália. A defesa da fugitiva não revelou se ou quando Carla Zambelli retornará ao Brasil, mas afirmou que a estadia dela na Itália será longa, já que o processo deve ser demorado. E olha só, o jogador português Diogo Jota, atacante da seleção de Portugal e também do Liverpool da Inglaterra, e o seu irmão morreram em um acidente de carro na Espanha. Vamos ver. O futebol português amanheceu de luto. Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André Silva, de 26, morreram em um trágico acidente de carro na Espanha. Em comunicado, a Guarda Civil afirmou que um dos pneus do carro do jogador estourou durante uma ultrapassagem na rodovia A52, na altura da região de Sanabria, noroeste do país. O carro foi arremessado para fora da pista e, em seguida, pegou fogo. Testemunhas acionaram o serviço de resgate, mas os 2 atletas já estavam sem vida quando o socorro chegou. Segundo as primeiras informações, os irmãos viajavam para a Inglaterra, onde o atacante começaria a preparação para mais uma temporada do Liverpool. Diogo Jota deixou sua esposa, com quem tinha se casado no dia 22 de junho, além dos seus 3 filhos, de 4 anos, 2 anos e 7 meses. Em nota, a Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte do jogador e disse que, abre aspas, a federação e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva. Fecha aspas. O Liverpool pediu que a privacidade de familiares e amigos sejam respeitadas enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável. O Porto FC, time que os 2 irmãos tinham defendido, também prestou condolências. O clube português lembrou que os irmãos
também foram atletas nos escalões de formação. Jota iniciou sua carreira profissional no Paços de Ferreira. Passou pelo Porto, pelo Wolverhampton da Inglaterra e foi contratado pelo Liverpool em 2020. Pelo Reds, viveu o auge da carreira. Conquistou um campeonato inglês, uma Copa da Inglaterra e 2 Copas da Liga. Frequentemente era convocado para a seleção portuguesa. Jota conquistou no mês passado a Liga das Nações. O atacante marcou 14 gols em 47 jogos pela seleção portuguesa. André Silva, seu irmão, atuava pelo Penafiel, também time português. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Às 15 horas eu volto com mais notícias. Até mais.